Olá, pessoas! Vamos aqui começando a continuação da nossa aula sobre a Baixa Idade Média. Vamos aqui para a nossa segunda parte. A gente vai falar sobre o que na Baixa Idade Média ficou conhecido como Renascimento Comercial e Renascimento Urbano, ou Renascimento Urbano e Renascimento Comercial, que é a ordem que a gente vai tratar. O que seria então esse renascimento urbano e esse renascimento comercial? Consiste no seguinte: vocês devem se lembrar, e se não se lembram, recomendo que vocês voltem e assistam os vídeos sobre Alta Idade Média, que na Alta Idade Média a gente teve uma diminuição no tamanho e na quantidade das cidades europeias. As cidades ficaram cada vez menores, com populações cada vez menores, e muitas deixaram de existir. A grande maioria da população passou a viver no campo. Então a gente tem um êxodo urbano, a saída da zona urbana para a zona rural durante a Alta Idade Média. Isso muito em decorrência das invasões bárbaras, né? As cidades eram mais visadas por ter mais riquezas, maiores concentrações de pessoas, então elas eram visadas pelos invasores. E nesse contexto de invasões, as cidades se tornaram lugares muito perigosos. Era mais seguro viver dentro do feudo, porque no feudo você estava vinculado a um senhor feudal que tinha um castelo e ia te defender. Então as pessoas migraram das cidades para os feudos. As cidades que continuaram existindo na Alta Idade Média eram cidades muito pequenas, dificilmente tinham mais do que 10, 20 mil habitantes. E tinha uma população mais ligada ao comércio, mas o comércio também não era muito próspero na Alta Idade Média, também por conta das invasões bárbaras. Então as cidades eram muito pouco importantes. Com o fim das invasões bárbaras e dos saques, que eram muito comuns na Alta Idade Média, a partir do século X, do século XI, as cidades europeias voltaram a crescer. E o crescimento da população, que a gente viu no vídeo anterior, permitiu também o crescimento das cidades. Então a população cresceu não apenas no campo, mas também na cidade. E alguns camponeses, nesse contexto de transição, conseguiram se livrar dos acordos com seus senhores feudais, ou porque o feudo estava muito cheio e eles foram liberados para morar em outros lugares, outros através de acordos ou pagando indenizações, enfim. Muitos camponeses saíram dos feudos e foram viver em vilas fora dos feudos, ou foram para cidades que já existiam, ou formaram vilas de camponeses fora do feudo. Essas vilas formadas por camponeses que saíam dos feudos eram formadas basicamente por comerciantes. Esses camponeses que saíam dos feudos, eles passaram a não mais viver da agricultura e sim do comércio. Porque agora o comércio já não era tão arriscado, então eles podiam fazer o transporte de mercadorias entre um feudo e outro, ou entre diferentes regiões de um mesmo reino. E eles faziam o comércio, né, levando produtos para os feudos. Então essas vilas fora dos feudos eram basicamente habitações de comerciantes. E essas vilas, que para se proteger também construíram suas muralhas, então eram vilas fortificadas, eram chamadas de burgos na Europa. Então eram os burgos. E quem vivia dentro de um burgo era chamado de burguês. Então burguês é o habitante do burgo. E o burguês ou os burgueses viviam geralmente do comércio, como eu já expliquei, ou do artesanato. Como quem vivia no burgo era chamado de burguês e a maioria dos burgueses eram comerciantes, a palavra burguês no final da Idade Média se tornou quase que um sinônimo de comerciante. Então, quando a gente fala da burguesia, essa nova classe social, esse novo grupo social que está surgindo na Baixa Idade Média, a gente está falando de um grupo formado não apenas, mas em grande parte por comerciantes. Esses burgos, a princípio, como eles estavam próximos
dos feudos e eles tinham relações comerciais com os feudos, seus habitantes também eram considerados servos de um senhor feudal. Então eles pagavam impostos e tinham as mesmas obrigações que os camponeses tinham. E então eram submetidos pelo mesmo juramento de fidelidade, tinham as mesmas obrigações, a talha, a corveia, as taxas, enfim, tinham as mesmas obrigações. Só que como esses burgos não eram ligados diretamente à atividade do feudo, né, eles não eram trabalhadores que trabalhavam nas terras do feudo, eles não produziam nada dentro do feudo. A atividade econômica deles era fora, se relacionava com o feudo, mas não era diretamente ligado, eles não dependiam do feudo. Então esses burgueses, eles vão aos poucos começar a reivindicar independência e liberdade com relação aos feudos. Então, para conseguir essa liberdade, né, para serem independentes dos feudos, os vários burgos que surgiram na Europa tiveram caminhos diferentes. Houve burgos que negociaram com o seu senhor feudal, chegaram para o senhor feudal e falaram: você quer quanto para reconhecer a nossa independência? Ah, eu quero tanto ouro, ou eu quero tanto trigo, ou eu quero tanto de alguma coisa. E aí essa comunidade de burgueses ia lá, pagava para o senhor feudal e conseguia se desvincular desse juramento de servidão. Então eles deixavam de ser servos e se tornavam independentes do feudo. Outros, ao invés de negociar, precisaram entrar em guerra. Precisaram fabricar suas armas e lutar contra o senhor feudal. Aí vocês podem me perguntar, né? Mas professor, não era só os nobres que podiam ter armas? A princípio, sim. Mas se você vive numa cidade e você sabe fazer uma espada, um escudo e uma armadura, você pode fazer uma espada, um escudo e uma armadura e lutar contra o senhor feudal. Então houve burgos que abriram guerras contra seus feudos e conseguiram se tornar independentes. Então eu quero que vocês percebam que na Baixa Idade Média está começando a surgir um novo grupo social. Esse novo grupo social, que é a burguesia, ela faz parte do terceiro estado, né? Ela faz parte do mesmo estamento que os servos. Eles não são nobres, não são do clero, então eles ainda são do terceiro estado, eles são semelhantes aos servos. Porém, diferentemente dos servos, que são camponeses, os burgueses vivem na cidade. Diferentemente dos camponeses que trabalham na agricultura, os burgueses vivem do comércio. E diferentemente dos camponeses que não têm posse nenhuma, os burgueses, através do comércio, começam a enriquecer. Então, ao longo da Baixa Idade Média, esses comerciantes vão se tornando um grupo social importante e cada vez mais rico. Eles não têm ainda nenhuma participação política, mas eles estão ficando cada vez mais ricos, então eles vão ter uma importância econômica cada vez maior. Com isso, entre os séculos XII e XIII, a maioria das cidades, a maioria dos burgos que existiam na Europa, se tornaram independentes. E um detalhe importante, para os reis, esses burgos exerciam um papel importante, porque a gente viu na Alta Idade Média, os reis, para defender seus territórios, faziam alianças com os cavaleiros, concediam os feudos. Só que de tanto conceder feudos, esses reis acabaram perdendo muitas terras e muito poder, né? Como cada senhor feudal mandava dentro do seu feudo, o rei acabou ficando fragilizado, porque o rei não podia mandar dentro do feudo. Dentro do feudo quem manda é o senhor feudal. Conforme vão surgindo esses burgos, eles vão se tornando independentes dos senhores feudais, esses burgos vão fazer alianças com os reis. Então os reis vão ter nos burgos e na burguesia um grupo aliado para enfrentar os nobres e que aos poucos vão ajudar os reis a recuperar esse poder. Quando a gente for estudar a Idade Moderna, a gente vai ver que a burguesia é muito importante para os reis na Idade Moderna. Ok? O que os burgos conseguiram, né? Só retomando algo que eu já expliquei. Os burgos conseguiram o pedido de dispensa dos direitos feudais, então eles não tinham mais que cumprir com aquelas obrigações. Como eu disse, alguns burgos
compraram essa liberdade, pagaram uma taxa, outros tiveram que entrar em guerra para se libertar dos feudos. Os burgos também criaram uma administração própria e eles passaram a eleger um líder, um governante, um representante que governava a cidade. Em alguns burgos, essa pessoa era chamada de prefeito, e esse nome existe até hoje para se referir a quem governa uma cidade. Aqui no Brasil, pelo menos, é essa a denominação que se usa para o chefe do poder executivo de um município. Mas também podia ser chamado de burgomestre. Então, burgomestre é aquele que comanda um burgo. Então, dependendo do burgo, ele poderia ser eleito de forma democrática mesmo. Algumas cidades na Itália, algumas cidades dos Países Baixos, elegiam seus burgomestres ou seus prefeitos. Outros era uma coisa mais aristocrática, eram só os mais ricos escolhiam entre si. Em alguns lugares era uma coisa parecida com uma monarquia, que uma família mais rica mandava e aí o poder ia passando de geração em geração. Mas eles conseguiram ter uma administração própria, serem separados dos feudos, ainda que submetidos a um rei, submetidos a um monarca. E por serem independentes, os burgos podiam cobrar os próprios impostos. Eles não tinham que pagar impostos para nenhum feudo, mas eles podiam criar uma organização para que os burgueses pagassem impostos para a administração do burgo, para manutenção da cidade, para a construção de obras públicas e assim por diante. Então eles podiam cobrar os próprios impostos. Os burgos tinham autorização para ter as próprias armas, então os burgueses, mesmo não sendo nobres, eles passaram a ter autorização dos reis para terem armas, para que eles pudessem defender a sua cidade, a sua vila, o seu burgo. Eles podiam ter uma bandeira própria, que isso era um sinal de distinção na Idade Média, né? Ter uma bandeira significava ser reconhecido, ter relevância. Então eles podiam ter uma própria bandeira, ter o próprio emblema, né? um escudo, um brasão, e podiam ter as próprias moedas. A gente vai ver que na Baixa Idade Média o uso de moedas volta a crescer. Na Alta Idade Média nós vimos, se não lembram, revejam os vídeos. Na Alta Idade Média o uso de moedas diminui muito, porque as trocas, o comércio cai e as poucas trocas que continuam não são mais troca de produto por dinheiro, mas troca de produto por produto. Na Baixa Idade Média, com o crescimento do comércio, o dinheiro volta a circular cada vez mais. Mas de um jeito um pouco diferente do que é hoje em dia, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Isso aqui, pessoal, é um aspecto mais ou menos de uma cidade medieval, assim. Não é muito preciso esse desenho, mas dá pra gente ter noção de algumas coisas olhando para essa imagem. Dá pra gente ver, por exemplo, o material de que as casas eram feitas. Aqui a gente tem, por exemplo, uma casinha em construção, vocês estão vendo que a estrutura é toda de madeira. Então isso aqui é uma cidade, uma vila medieval, mas propriamente um burgo, né? Então aqui a gente tem a casinha com a estrutura de madeira, telhados de palha também eram os mais comuns. E esse formatinho aqui, pessoal, das casas, triangular, esse teto triangular ele é para não acumular neve, porque nas regiões onde neva, se você tem o teto plano, como ele é de palha, a neve cai, acumula e afunda, né? Então você faz ele triangular para a neve cair, né? Não ficar acumulada. E aqui, enfim, seria uma cena de uma vida cotidiana. Na Baixa Idade Média, essas cidades, essas vilas, elas estão ficando cada vez mais movimentadas. Na Alta Idade Média não era assim. As cidades e vilas eram muito pouco movimentadas. Aqui vocês vão ver que as casas têm vários andares, e a gente vai ver o porquê desses vários andares daqui a pouco. E aqui as construções, aqui a gente tem a ponte atravessando o rio. Vocês não sei se repararam, mas aqui está acontecendo um acidente, ó, o cavalo derrubando as mercadorias. Mas enfim, então era mais ou menos esse aspecto. E aí vocês veem aqui, ó, do lado, a muralha. Ela tinha que ser protegida, o controle tinha que ser entrado. Igual o feudo, né, o castelo tem a muralha para cercar
as vilas, as cidades medievais também precisavam se proteger. Aqui no canto, que é muito importante, a gente tem a igreja. Né? A igreja nas cidades medievais é extremamente importante. A gente vai ter um vídeo sobre a cultura medieval, a gente vai falar mais sobre elas. Elas têm um significado não só religioso, mas também político e econômico muito importante para a comunidade. E se vocês repararem, lá no fundo, ó, vou circular aqui, lá no fundo, o castelo do senhor feudal. Então, essas vilas, esses burgos, essas cidades, elas vão se desenvolver perto dos feudos, perto dos senhores feudais. Por quê? Porque a maioria dos habitantes dessas vilas são comerciantes. Quem tem dinheiro para comprar coisas em grande quantidade na Idade Média? Os senhores feudais. Então esses burgos eles vão crescer perto dos feudos, vão crescer perto dos castelos, porque eles vão ter nos senhores feudais seus principais consumidores. Ok? Esse quadro, pessoal, ele representa um casal de burgueses. Existem inúmeras versões desse quadro, mas é que ele representa mais ou menos o aspecto, né, do homem e da mulher burguesa. Aqui eles estão mexendo com dinheiro, né? O dinheiro sempre vai ser ligado, né, uma das figuras que vai simbolizar a burguesia medieval e a burguesia na Idade Moderna. E aqui, né, objetos variados, né, que eles provavelmente conseguiram através do fruto do seu trabalho. O livro representando a leitura. Na Idade Média, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, eram analfabetas. Mas a burguesia vai valorizar o estudo. Mais para frente a gente vai ver por quê. Quando a gente for falar da cultura medieval, a gente vai ver que o estudo era importante para a burguesia. Então aqui a gente tem, né, alguns elementos que representam essa burguesia medieval. E também, antes que eu esqueça, deixando muito claro, a burguesia na Idade Média e a burguesia na Idade Moderna é composta basicamente por comerciantes, pessoas que trabalham, que vivem do comércio. Na Idade Contemporânea, após a Revolução Industrial, o significado de burguesia vai mudar, que vai ser o significado de burguesia que nós usamos na sociedade atual. Mas eu vou falar sobre essa mudança de significado quando a gente for falar da Revolução Industrial, que é um conteúdo mais do final do ano. Mais do final do ano no caso da administração, né, do segundo ano da administração, e no caso da informática é um conteúdo do comecinho do terceiro ano. Então não é nesse momento que a gente vai falar sobre a burguesia na história contemporânea, ok? Cidade medieval. Características das cidades medievais. Primeiro, crescimento desordenado. Você já deve ter ouvido falar, e é uma história real, que Uruguaiana é uma das poucas cidades planejadas do Brasil. Vocês já devem ter visto alguma vez na vida de vocês. Se não viram, procurem. O centro de Uruguaiana, que é o início da cidade, depois ela vai crescer em volta desse centro, mas ela tem as ruas todas retas e os quarteirões têm todos o mesmo tamanho. Isso é porque ela era uma cidade planejada. As cidades medievais eram o oposto disso. Elas não tinham planejamento nenhum. Conforme iam chegando novos moradores, eles iam construindo novas casas. Conforme as casas iam se amontoando, os espacinhos entre as casas eram as ruas, eram os becos, eram as passagens. Então a cidade é completamente desordenada, completamente amontoada, não tem planejamento nenhum, ok? E como a gente tem o crescimento rápido, que a gente viu no vídeo anterior, como a gente tem o crescimento rápido da população na Baixa Idade Média, esse crescimento desordenado também é rápido. Então a cidade ela cresce de forma desorganizada e isso vai causar vários problemas de estrutura, de saúde, etc. e tal. Okay? Como que era composta a cidade medieval? Toda cidade medieval ela tem um centro e nesse centro vai ter a catedral ou a igreja da matriz. Catedral é onde vive um bispo, mas nem toda cidade medieval tem propriamente um bispo, só cidades importantes. Mas tem uma igreja principal no centro. E essa igreja principal, ela é um símbolo da cidade. Ela um pouco representa o poder da cidade. Por isso que a gente vai ver que algumas igrejas medievais são muito grandes, para mostrar que as cidades eram muito poderosas.
Ali também fica a Praça do Mercado, que é o principal ponto de comércio. O comércio é a principal atividade nas cidades medievais. E também onde fica a prefeitura, né, o governo da cidade. Isso fica no centro. A Praça Central, além de ser um lugar de comércio, ela também é um local de reunião da cidade. Reunião para quê? Comemorações, festas religiosas e também questões legais, por exemplo. Um criminoso que é condenado à morte, a enforcamento, por exemplo. Ele é enforcado na Praça Central diante de todos, para que todos sejam testemunha e para que isso sirva de exemplo. Ou então não é um crime tão grave, mas ele vai sofrer uma pena de, por exemplo, ficar amarrado durante algumas horas sendo humilhado. Podia acontecer também. Um exemplo, um comerciante que fraudava os seus consumidores, né? Na hora de pesar ali o produto que ele está vendendo, ele dá uma desregulada na balança, então a balança dá 1 quilo, mas na verdade ele está vendendo 600 gramas. Descobriram isso. Aí ele era levado para o centro da cidade, amarrado, e ficava ali com uma placa dizendo que ele era um golpista, e as pessoas passavam na rua xingando, tacando ovo podre e tomate podre nele. Era uma punição, e isso acontecia na praça pública. As casas da cidade medieval, como a gente viu na imagem anterior, aqui, as casas eram de madeira. Estão vendo? Ótimo. As casas eram de madeira e geralmente tinham 2 ou 3 andares. Às vezes vivia mais de uma família, por isso os vários andares. Elas eram feitas de madeira com teto de palha. Isso, pessoal, é uma forma de construção simples, com um material fácil de encontrar, mas não é uma construção muito resistente. Só que o principal da madeira... uma vantagem da madeira é que a madeira é um isolante térmico, então em lugares muito frios da Europa, a casa de madeira mantém a temperatura interna mais elevada do que a temperatura externa, então ela protege do frio. Porém, madeira e palha são produtos altamente inflamáveis, então nas cidades medievais, qualquer incêndio pequeno virava um grande desastre. Às vezes um pequeno incêndio podia destruir a cidade inteira, porque o fogo se espalhava muito rápido e principalmente a palha, né, ela se consome muito rápido. Então, às vezes até chegar alguém para apagar já foi, já destruiu tudo. Como eu expliquei também, por causa do crescimento desordenado, as ruas eram tortuosas, a gente vai ver algumas imagens para vocês entenderem melhor. E a parte mais legal, ou não, né, a parte mais legal só que não tinha sistema de esgoto. Vocês devem se lembrar que a gente viu que no Império Bizantino tinha um sistema de esgoto muito eficiente, né, na cidade de Constantinopla, e isso vem do Império Romano, que as suas cidades também tinham um sistema de esgoto, encanamento, distribuição de água potável, né? Então, na Antiguidade e no Oriente Medieval, né, no Império Bizantino ou nos reinos islâmicos, existia todo um sistema de saneamento básico. Na Europa medieval, isso não existia, isso era raridade. Então, não tinha um esgoto. Então, as pessoas faziam suas necessidades em baldes e jogavam pela janela, literalmente, jogavam pela janela. Então, as ruas das cidades medievais, as calçadas, eram nojentas, assim, eram cheias de excrementos humanos. E por isso, o lixo também era jogado em qualquer lugar, não tinha um lixão, não tinha um aterro sanitário, era jogado de qualquer lugar, de qualquer forma. Então as ruas, os becos, as calçadas cheiravam muito mal, eram muito sujas, e assim, como as pessoas jogavam pela janela, podia ser absolutamente comum você estar andando na rua e cair um balde de xixi na sua cabeça, ou algo pior. Por isso também, é daí que vem o costume, não sei se vocês já viram, já ouviram falar, né, mas tem aquela coisa de que o homem, quando é cavalheiro, ele tem que deixar a dama andar, né, ele está acompanhando uma dama, ele tem que deixar a dama andar para o lado de dentro da calçada e o homem cavalheiro fica para o lado de fora. Isso vem da Idade Média,
porque quem está para o lado de dentro é mais difícil de ser atingido pelos baldes de xixi e cocô do que quem está para fora. Então, para proteger a dama, o homem se sujeitava a levar um balde de excremento na cabeça. Daí que vem esse costume. E esses dejetos todos, né, esse lixo, esses excrementos a céu aberto, atraíam insetos, atraíam ratos e proliferavam todo tipo de doença. Na Idade Média, as pessoas ainda não conheciam a maioria das causas de muitas doenças que hoje nós conhecemos muito bem. As pessoas não sabiam como muitas doenças eram transmitidas. Então elas não associavam as doenças a esses dejetos e a esse lixo a céu aberto. Elas não achavam que uma coisa tinha a ver com a outra, simplesmente por falta de conhecimento, né? Algumas dessas doenças vão ser melhor compreendidas muito tempo depois. Então, as pessoas morriam com doenças causadas por lixo, mas elas não sabiam que o lixo causava doenças, então deixavam o lixo ali mesmo. Aqui a gente tem um exemplo, essa é uma cidade italiana que existe ainda hoje, a cidade de Carcassonne. Vocês, se um dia forem à Itália, podem visitar essa cidade. Ela é uma cidade medieval, ela é propriamente um burgo medieval. Vocês estão vendo aqui, é uma cidade pequenininha, que tem um muro, tá aqui a muralha em volta, ó. Isso aqui é a Carcassonne. Tem aqui a muralha em volta, tem ali as casinhas, né? E, claro, outras cidades, agricultura, cresceu em volta hoje em dia, né? Ela está inserida no contexto moderno. Mas ela manteve ali a estrutura e boa parte dos prédios que existiam desde a Idade Média. E aqui vocês estão vendo um mapa turístico de Carcassonne, com todos os elementos que compõem a cidade, para deixar claro, né, que é um mapa moderno, é um mapa turístico, então hoje é um lugar para turistas visitarem. Você vai encontrar aqui no mapa, por exemplo, o estacionamento de deficiente físico, você vai encontrar aqui instalações de banheiro, né, não eram banheiros medievais, né, são banheiros modernos, enfim. Então aqui você tem a estrutura. Então dá para vocês repararem, ó, aqui é a Praça Central, né, onde tem as atividades, né, a igreja aqui, né, a igreja sempre em forma de cruz. Aqui, ó, igreja em forma de cruz, uma característica das igrejas medievais. Aqui a gente tem uma coisa que parece um castelo, provavelmente é a sede do governo. E as ruas aqui, vocês estão vendo, né, as ruas absolutamente tortas, né, não seguem padrão nenhum as ruas. Então, numa cidade medieval é muito fácil você se perder, porque de repente, se você não conhece, você pode cair num beco sem saída, você pode andar em círculos, demorar para se encontrar, enfim. Tem aqui toda essa estrutura, né, que eu estava dizendo para vocês, que é precária. Outro exemplo bem interessante, isso aqui é um mapa da cidade de Paris, na Idade Média. Hoje, a cidade de Paris é bem diferente disso daqui. A gente vai falar, quando a gente for estudar a segunda Revolução Industrial, matéria do terceiro ano do ensino médio, a gente vai ver que Paris se transformou completamente. Paris se transformou numa cidade planejada. A atual cidade de Paris tem avenidas largas, o centro bem amplo, mas na Idade Média ela era um amontoado de construções e ruas tortuosas. E o rio aqui, que passa no meio de Paris, né? Então ela era toda bagunçada. Essa é a característica da cidade medieval. Aqui a gente tem uma imagem, uma reprodução aí computadorizada do que seria o centro, né? A Praça do Comércio, numa cidade medieval. As construções, de novo, de madeira, né? O teto triangular que eu comentei. Aqui a gente tem uma rua numa cidade medieval atual. Se eu não me engano, isso é uma cidade portuguesa. Em Portugal ainda há muitas vilas medievais com construções e ruas preservadas. Então percebam que isso aqui é bem labiríntico, né? Entre uma construção e outra tem um caminhozinho ali e você vai passando. Então era muito fácil de se perder nas cidades medievais. E aqui a imagem, né, do que eu estava falando, as pessoas
despejando suas fezes e sua urina na cabeça dos pobres transeuntes que desavisados estão passando pela rua. As pessoas não jogavam de propósito na cabeça das outras, é que o costume era jogar pela janela e eventualmente alguém estava passando. Não tinha muito o que fazer. Nas cidades medievais também surgiu algo que a gente chama de corporações de ofício, ou a palavra medieval para isso, as guildas. Então, as guildas ou corporações de ofício surgiram no contexto da Baixa Idade Média no ambiente urbano. Então, elas são ligadas à burguesia. O que é uma corporação de ofício? É um grupo de trabalhadores da mesma profissão que vive numa mesma cidade e criam um conjunto de práticas, de regras e de normas para aquela profissão. Então, a corporação de ofício ela é uma forma de organizar o trabalho, é uma forma de organizar a produção, é uma forma de manter a qualidade dos produtos e é uma forma de ensinar novos profissionais a aprenderem aquele ofício, aquela profissão. Então, cada uma dessas corporações tinha os seus mestres. Quem que eram os mestres das corporações de ofício? Era quem sabia fazer bem o trabalho. Então vamos pensar, por exemplo, uma corporação de carpinteiros, trabalhadores que fazem utensílios de madeira. O mestre de uma corporação de carpinteiros é um carpinteiro experiente, é um carpinteiro que sabe fazer bem os seus produtos. Então, ao se tornar um mestre, ele é aceito naquela corporação e os outros carpinteiros que fazem parte da corporação, eles discutem entre eles as regras, os preços dos produtos, a qualidade, como que deve ser feito, qual que é o padrão. Porque se todos os carpinteiros de uma cidade fizerem, por exemplo, mesas muito boas, essa cidade vai ser conhecida em toda a Europa por fazer mesas muito boas. Agora, se um ou outro ali faz mesas ruins, vão falar que naquela cidade as mesas são ruins e eles não vão conseguir vender. Então, eles se organizam para que o produto seja da melhor qualidade possível. Então, quais eram os objetivos dessas corporações? Diminuir a concorrência. Então, dentro de uma mesma cidade, no exemplo dos carpinteiros, um carpinteiro não concorria com o outro, porque para o mesmo produto eles cobravam o mesmo preço. E como tinha as regras, a qualidade era sempre mais ou menos parecida. Então, um não concorria com o outro. Isso era uma forma deles se ajudarem. Claro que isso também tem prós e contras, né? Se eles não concorrem, eles podem combinar de só cobrar preços muito altos e os consumidores só vão pagar preços altos. Mas eles não queriam concorrência. Mas também tem um lado positivo, que é o controle da qualidade. Então, os produtos vão ser sempre bons, né? Vai ter sempre um padrão. Eles também tinham como objetivo regulamentar o trabalho, né? Quais eram as regras para o trabalho, quais eram as regras para se tornar um mestre. Então, se você não pertence à corporação, você não pode trabalhar naquela profissão. Se você quer ser carpinteiro numa cidade que tem uma corporação de carpinteiros, você tem que ter uma autorização. Você tem que fazer uma prova, né, para demonstrar as suas habilidades. E aí sim você é aceito e pode trabalhar nessa profissão. Se você não é aceito, não pode. E, né, como eu disse, também fixavam os preços para não vender nem muito caro nem muito barato. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Nessa imagem, por exemplo, a gente tem um mestre padeiro ensinando um aprendiz de padeiro. Então, uma cidade tem uma corporação de padeiros. Se eu quero me tornar um padeiro, eu tenho que me tornar aprendiz de um mestre. E aí, ajudando esse mestre na produção, eu vou aprendendo o ofício, até que um dia eu vou saber fazer pães muito bem, e aí eu vou fazer uma prova. E aí uma banca de mestres, padeiros, vai me avaliar para ver se eu fiz o pão direitinho. Se eles avaliarem que o meu pão tem qualidade suficiente para eu ser um mestre, aí eu tenho autorização para abrir a minha própria padaria e me tornar um mestre padeiro. Aqui a gente tem outro exemplo, que é o de um ferreiro. Os ferreiros trabalhavam com metais e os ferreiros eram muito importantes porque os ferreiros que faziam as armas, né, dos guerreiros.
Então também, para ser ferreiro numa cidade, eu tinha que pertencer à corporação de ferreiros daquela cidade. Para eu me tornar um ferreiro, eu tenho que ser um aprendiz de um mestre ferreiro, até que um dia, se eu for aprovado por outros mestres, eu me torno também um ferreiro. A gente vai falar mais das corporações quando a gente for falar da educação medieval, isso num outro momento. Junto com o renascimento urbano, a gente tem também o renascimento comercial. Então, junto com o crescimento das cidades, onde vivem os burgueses, que são comerciantes, a gente tem o renascimento do comércio. Então, como eu já disse, o uso de moedas na Alta Idade Média estava restrito praticamente aos senhores feudais. Então, quase ninguém usava moedas. A maioria das pessoas não usava moedas no dia a dia. A maioria das pessoas, quando precisava de uma coisa que não tinha, trocava por um produto que tinha. Então, eram trocas de mercadorias. Geralmente, quem usava moedas eram senhores feudais, quando mandavam trazer artigos de luxo, como, por exemplo, a seda que vinha da China, veludo, joias, armas ou produtos muito caros que não são feitos no dia a dia. Então eram artigos de luxo. E esses artigos de luxo normalmente vinham de longe, vinham de Constantinopla, vinham da Antioquia, que é no Oriente Médio, vinham de Alexandria, no Egito, e eles eram trazidos pelos mercadores de Veneza. Veneza era uma cidade burguesa da Itália e que se tornou uma cidade de grandes comerciantes que faziam comércio com regiões muito distantes através do mar Mediterrâneo. Então iam até o Extremo Oriente. E esses navegadores de Veneza se tornaram muito famosos na Europa, né? Eram conhecidos como os melhores navegadores. Os grandes navegadores da Baixa Idade Média eram os árabes, muçulmanos, e os navegadores de Veneza. Né? Um dos famosos navegadores de Veneza, né, que tem as histórias que falam sobre ele, é Marco Polo, que viajou até o Extremo Oriente. Marco Polo era um navegador de Veneza. Na Alta Idade Média, a maior parte das pessoas, além de raramente usar moedas e quando faziam trocas eram por produtos, elas mesmas produziam a maior parte das coisas que consumiam. Produziam o próprio alimento, costuravam as próprias roupas, faziam o próprio sapato, faziam as próprias ferramentas. Então, o comércio era muito fraco na Alta Idade Média. Já a partir do século XI, o comércio volta a crescer. Primeiro porque a população aumenta. Quando você tem um aumento da população, no geral, a população urbana cresce. E quando você tem o crescimento da população urbana, essa população urbana precisa do comércio. Por quê? Na cidade, as pessoas não plantam o próprio alimento. O alimento ele é produzido no campo. Então a população da cidade precisa comprar esses produtos que vêm do campo. Além disso, você tem uma atividade artesanal urbana, que vai produzir as ferramentas, os utensílios domésticos que vão ser utilizados na sociedade. Então o comércio aos poucos vai voltando a crescer. Aqui a gente tem um desenho medieval representando justamente o comerciante. Aqui a gente tem um mercador de artigos de luxo. E esses mercadores, na Alta Idade Média, que comercializavam os artigos de luxo, eles traziam esses artigos de regiões muito distantes para vender para os senhores feudais. Por isso que as vilas, os primeiros burgos, eles surgem perto dos feudos, porque eles vão vender para os senhores feudais. Só que conforme vai crescendo, né, o comércio e a população urbana, as cidades vão formando as próprias feiras. Então esses mercadores, eles começam a organizar feiras nas cidades para vender seus produtos para a população da cidade. E essas feiras, elas acabavam reunindo artigos do mundo inteiro. Por quê? As cruzadas, que nós vimos no vídeo anterior, elas acabaram ajudando a aumentar o comércio, porque conforme os europeus iam em direção ao Oriente lutar nas cruzadas,
eles acabaram também estabelecendo contato com outros povos de fora da Europa. Então o contato que era a princípio de conflito, aos poucos se tornou um contato também comercial. E algumas rotas que antes eram fechadas, a partir das cruzadas, ficaram abertas. Então, algumas rotas que antes eram exclusivas dos muçulmanos passaram a ser percorridas também por comerciantes europeus. E eles começaram a trazer produtos de vários lugares, da China, do Oriente Médio, da Índia, da África, para a Europa. E eles vendiam esses produtos nessas feiras organizadas nas cidades. Então, além de surgirem feiras em algumas cidades surgiram por causa de feiras. Então a gente tem, às vezes, um grupo de comerciantes se reunia num ponto estratégico e essa feira durava, às vezes, semanas para eles conseguirem vender todos os produtos. E aí essas feiras, em alguns lugares, iam durando cada vez mais tempo, que começou a surgir uma vila, começou a virar um povoado fixo. E aí, a partir dessa feira, surge uma vila que depois vira uma cidade. Na Baixa Idade Média, a gente tem algumas cidades muito importantes, cidades comerciais muito importantes, como as cidades de Gênova e Pisa, que hoje fazem parte da Itália, as cidades de Bremen e Lübeck, que hoje fazem parte da Alemanha. Então, esses mercadores, esses comerciantes, esses burgueses, andavam por toda a Europa para negociar os seus produtos nas feiras. Eles iam nas feiras para vender os seus produtos e também para comprar produtos que eles achavam interessantes e vender em outro lugar. Então, essas feiras duravam, como eu já disse, várias semanas e tinham produtos de vários lugares. As mais famosas aconteciam numa região da França que se chama Champagne. Então, ali era a região das feiras mais conhecidas da Europa, mas tinha feiras em vários lugares. E esses comerciantes, como eles andavam com muitos produtos muito valiosos, e às vezes também com muito dinheiro, eles precisavam se proteger. Então eles andavam em grupos, e geralmente grupos armados, eles se armavam, ou então eles usavam uma coisa chamada letra de câmbio. Letra de câmbio é um documento que você... É mais ou menos assim, você deposita dinheiro no banco e o banco te dá uma letra de câmbio e você pode usar essa letra de câmbio para sacar o dinheiro em outro banco, em outro lugar. Então era mais ou menos assim que funcionava. E eles usavam isso no lugar das moedas para diminuir o peso do que eles estão carregando, mas também porque a letra de câmbio ela só é válida quando utilizada pela própria pessoa, pelo próprio portador. Então, se uma pessoa rouba sua letra de câmbio, ela não consegue resgatar o dinheiro. E as atividades desses comerciantes deram origem à contabilidade como nós conhecemos hoje. Então, os registros de livro de caixa, fluxo de caixa, tudo isso surge com os burgueses da Baixa Idade Média. Então aqui a gente tem uma outra imagem representando uma feira medieval. Reparem que é um lugar bem movimentado. Então aqui a gente tem as pessoas vendendo produtos, as pessoas vendo o que tem na feira. Lá no fundo a gente tem uns artistas, As cidades também eram interessantes para os artistas, para os músicos, para os cantores, para os dançarinos, para os atores, porque eles faziam seus espetáculos nas cidades e conseguiam ganhar algum dinheiro com isso, faziam ali suas músicas, suas rimas, e passavam um chapéu ali para ganhar umas moedas. Então a cidade se tornou, na Baixa Idade Média, começou a se tornar um lugar muito dinâmico, com pessoas de vários lugares circulando, e isso fez com que as cidades fossem tendo uma vida cada vez mais ativa. Aqui a gente tem o comerciante medieval fazendo aqui o seu livro de caixa. E aqui a gente tem um banqueiro. E isso é uma informação bem legal. Na Idade Média, na Baixa Idade Média, surge o banqueiro. Quem que é o banqueiro? O banqueiro ele é um comerciante, ele é um burguês. Só que o trabalho do banqueiro
é vender dinheiro. Como assim vender dinheiro? Digamos que esse banqueiro esteja numa cidade da França e chega um comerciante de uma cidade italiana. Quando ele chega nessa cidade da França, as moedas que ele trouxe da sua cidade italiana não valem na França. Então ele precisa de dinheiro francês, ele precisa trocar esse dinheiro. E aí ele vai no banqueiro, que é banqueiro porque ele colocava as moedas em cima de um banco, daí que vem a expressão, né, daí que vem o banco, um banco de madeira. E ele usava esse dinheiro que ele trazia da Itália para comprar o dinheiro francês, o dinheiro da cidade francesa. E assim, pessoal, cada cidade tinha uma moeda diferente, cada feudo tinha uma moeda diferente. Então esses banqueiros eram muito importantes, eles eram muito necessários, porque bastava você ser de outra cidade, o seu dinheiro já era diferente, não valia, você tinha que trocar. Então esse comerciante é um comerciante que ele vende dinheiro. Só que além de vender dinheiro, ele também começa a emprestar dinheiro. Ele começa a emprestar. Por que emprestar? Chega o comerciante italiano com seu dinheiro italiano em Champagne, na França. E aí, chegando em Champagne, ele encontra um produto que ele não fazia ideia que tinha, ele fica muito interessado, só que ele não tem dinheiro suficiente para comprar esse produto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um empréstimo, ele vai até o banqueiro e vai pedir um empréstimo. Falar, me empresta tanto, quando eu voltar daqui tanto tempo, eu te devolvo. E aí se cobram juros. E aí esses banqueiros, eles ganhavam muito dinheiro vendendo dinheiro e emprestando dinheiro. Porque na hora de fazer a conversão, né? Eu tenho dinheiro italiano, mas eu preciso da sua moeda francesa. Então ele vendia a moeda francesa e cobrava uma pequena taxa. Ele emprestava o dinheiro, mas ele cobrava uma taxa, cobrava juros. Então, vendendo dinheiro, ele conseguia ter lucro. E assim, pessoal, os banqueiros são um grupo importantíssimo da burguesia até hoje. Até hoje os banqueiros são considerados parte da burguesia. Como eu disse, o significado da palavra burguesia muda, mas um grupo de trabalhadores ou de empresários que ainda faz parte da burguesia é justamente o grupo dos banqueiros, ok? Então, esse crescimento, esse reavivamento do comércio, né, esse renascimento comercial vai trazer algumas consequências. Por exemplo, surgem as companhias comerciais. O que é uma companhia comercial? A companhia comercial seria mais ou menos como uma corporação de ofício, só que com menos regras e com mais dinheiro. É mais ou menos uma união de comerciantes, uma federação de comerciantes, uma associação de comerciantes. Então, digamos, um comerciante italiano fica sabendo que na China tem uma seda muito boa. Só que a viagem para a China é muito cara. Ele sozinho não teria condições de bancar uma viagem e comprar uma quantidade de tecido suficiente que pagasse o valor da viagem, que compensasse essa viagem. Bom, ele sozinho não consegue, mas se ele juntar 100 comerciantes, os 100 comerciantes juntos conseguem bancar a viagem e comprar uma quantidade de tecido suficiente para valer a pena. Então essas companhias comerciais surgem para isso. São associações de comerciantes que vão fazer essas grandes viagens. E a gente vai ver na Idade Moderna que essas companhias de comércio vão ser muito importantes, por exemplo, na história do Brasil. O Brasil, como uma colônia portuguesa, teve grande parte do seu comércio durante o período colonial feito por companhias de comércio. Também, como eu já expliquei na imagem anterior, surgem os banqueiros, que eles ganham dinheiro vendendo dinheiro ou emprestando dinheiro a juros. E tudo isso, pessoal, esse crescimento comercial, esse enriquecimento dos banqueiros, esse enriquecimento dos comerciantes, faz com que a burguesia se fortaleça. E a burguesia se fortalecendo vai ser importante para os reis. Porque os reis na Alta Idade Média, como eu já disse, eles vão perdendo poder para os senhores feudais. Na Alta Idade Média, eles têm os burgueses como aliados. Porque para os burgueses é interessante que tenha um rei mandando em todo mundo, ao invés de ter um senhor feudal em cada lugarzinho. Porque tendo um senhor feudal em cada lugarzinho, você tem
um sistema de pesos e medidas diferente em cada lugar, você tem uma moeda diferente em cada lugar, você tem leis diferentes em cada lugar. Então, cada vez que ele viaja levando produtos, muda o dinheiro, muda as leis, muda as regras, muda tudo. E tendo um rei mandando no país inteiro, colocando as mesmas regras, o mesmo dinheiro em circulação, isso seria bom para a burguesia. Então, para a burguesia é interessante ter um rei forte, e para o rei é importante ter aliados com muito dinheiro, como é o caso da burguesia. Então, os reis e os burgueses vão se tornando cada vez mais próximos ao longo da Baixa Idade Média. Só que esse enriquecimento dos burgueses, principalmente dos banqueiros, não vai ser bem visto por todos. E a Igreja Católica, a princípio, vai ter uma visão muito negativa sobre esse enriquecimento dos banqueiros. Não sobre o enriquecimento em si, mas sobre a forma como esse enriquecimento acontecia. A Igreja Católica usa a expressão usura para falar de um ganho de dinheiro de uma forma não muito honesta. Hoje em dia, a Igreja Católica chama de usura o empréstimo a juros muito altos. Então, se você empresta dinheiro e cobra juros abusivos, você está cometendo o pecado da usura, né? Não, você está sendo desonesto. Mas lá na Baixa Idade Média, a Igreja era contra qualquer cobrança de juros. Então, se você emprestasse dinheiro e cobrasse juros, a Igreja entendia que você estava cometendo um pecado. Por que essa visão mudou? Mudou porque houve uma mudança sobre o pensamento econômico. Hoje em dia, os economistas demonstraram que os juros, na verdade, não são uma forma de passar a perna na pessoa que você está emprestando dinheiro, mas os juros têm uma consequência, eles são, na verdade, um efeito das transformações econômicas ao longo do tempo. Bom, nas aulas de noções de economia, vocês devem ter aprendido isso muito melhor do que eu estou explicando, isso no caso do pessoal da administração. O pessoal da informática que não tem aula de noções de economia, depois a gente dá uma pesquisada no Google para aprofundar o que são os juros. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é que na Idade Média, qualquer cobrança de juros era mal vista pela Igreja. Hoje em dia a Igreja entende que existem casos em que os juros são justos e existem casos em que os juros são abusivos. Então só é usura hoje em dia quando você tem juros abusivos. O problema é que, para os banqueiros, nesse contexto, o jeito que eles tinham de ganhar dinheiro era cobrando juros. E aí vem a Igreja e fala que não pode cobrar juros. E aí os comerciantes que eram católicos falaram, tá bom, não vou cobrar juros porque é pecado. Só que na Europa também existiam muitos comerciantes judeus, além dos muçulmanos, mas muitos banqueiros judeus. Então, nesse contexto, os judeus, que não estavam nem aí, porque a Igreja Católica dizia, porque eles não são católicos, cobravam juros. Então, os mercadores judeus começaram a ficar muito ricos. E os mercadores cristãos que não podiam cobrar juros, ou ignoraram as ordens da Igreja Católica, ou tiveram que encontrar outras formas de enriquecer. Então, de lá para cá, como eu já expliquei, a Igreja Católica teve uma mudança, né? Hoje em dia ela entende que existem casos em que os juros são bons e necessários, e existem casos em que eles são ruins e abusivos. Mas a grande questão é que a Igreja Católica lá na Idade Média discutiu o seguinte: se você cobra juros, e hoje em dia se você cobra juros abusivos, mas enfim, os juros abusivos são o seguinte: você está emprestando dinheiro para a pessoa agora, porque ela não tem, e ela vai te devolver no futuro quando ela tiver. O juro que você cobra é como se você estivesse cobrando uma taxa pelo tempo. E para a Igreja Católica cobrar essa taxa pelo tempo era absurdo, porque o tempo pertence a Deus. E você não pode cobrar por algo que pertence a Deus. Então essa era a contradição que se via na cobrança de juros. E para exemplificar aqui, eu vou ler com vocês um trecho aqui de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é considerado o maior teólogo da história da Igreja Católica,
um dos pensadores mais importantes e mais brilhantes do pensamento ocidental e provavelmente um dos mais importantes da Idade Média, talvez da Baixa Idade Média ele tenha sido o principal pensador. Ele vai fazer essa explicação sobre os juros. E é muito interessante a gente perceber como a Igreja Católica, já na Idade Média, tem uma reflexão sobre economia que, quando a gente para pensar, ela é bastante avançada, né? Mesmo para os dias de hoje. E não só Tomás de Aquino, que era da ordem dos dominicanos, qualquer coisa vocês veem o vídeo de novo que eu falo dos dominicanos, mas os franciscanos também, que os franciscanos têm toda aquela coisa de viver a pobreza, de se desapegar de bens materiais. Os franciscanos na Baixa Idade Média também tinham estudos sobre economia muito avançados. E é engraçado porque quando, principalmente a galera mais jovem, quando se interessa por economia, lê o pensamento dos economistas do iluminismo, do século XVIII para frente, como se fosse uma coisa absolutamente revolucionária, mas 500 anos antes você tem os economistas, ainda não era essa a palavra, mas o que eles estavam discutindo era economia lá na Idade Média. Enfim, o que Santo Tomás de Aquino diz? Ele diz o seguinte: as trocas são de duas maneiras. Primeira, como natural e necessário, isto é, de coisa por coisa ou de coisa por dinheiro, por causa das necessidades da vida. Tal troca não pertence propriamente aos mercadores, mas antes aos chefes de família ou ao Estado, que tem de prover a sua casa ou a população das coisas necessárias para a vida. Segunda, a outra espécie de troca é a de dinheiro por dinheiro ou coisas por dinheiro, não para satisfazer as necessidades da vida, mas para obter algum lucro. Esta negociação parece, propriamente falando, pertencer aos mercadores. Em consequência, a primeira espécie de troca é louvável, porque serve às necessidades naturais. Mas a segunda é censurada com justiça, porque tomada em si mesma, fomenta a cobiça do lucro, que não conhece limites, antes tende ao infinito. Então, São Tomás de Aquino está dizendo o seguinte: existem dois tipos de troca, uma que ele considera natural e necessária, que é de coisa por coisa, ou seja, que era mais comum na Alta Idade Média, de mercadoria por mercadoria, ou de coisa por dinheiro. E ok trocar coisa por dinheiro, ele diz que tudo bem, desde que isso seja para suprir as necessidades da vida. Então, se eu estou precisando de algo para sobreviver, eu tenho dinheiro e compro essa coisa que eu estou precisando para sobreviver, isso é bom. É bom e necessário, porque se você não precisa disso para sobreviver e não compra, você morre. Então, é bom e necessário. Ou se eu estou precisando de uma coisa, não tenho dinheiro, mas tem outra coisa que dá para trocar, vou lá e troco, isso é bom também. Então, isso ele considera natural. E ele diz que isso é o que fazem os chefes de família e isso é o que faz o Estado. Estado aqui é o governo, né? Quando o governo adquire coisas para a população, ok, né, para suprir as necessidades da população, tudo bem. Só que ele diz que tem um outro tipo de comércio, que é o que os mercadores fazem. E aí é interessante a gente perceber que o que os mercadores fazem, que é o complicado, é o que troca dinheiro por dinheiro ou coisas por dinheiro. Então aqui já, assim, trocar coisas por dinheiro ou dinheiro por coisas pode ser bom se for para as suas necessidades, suprir suas necessidades, mas pode ser ruim se seu único objetivo for o lucro. Aqui ele não está dizendo assim, você não pode ter nenhum lucro. O comerciante precisa de lucro para sobreviver. Mas aqui ele está falando quando é o lucro pelo lucro. Se você visa ter lucro para ganhar o dinheiro necessário para sobreviver, ok. Agora, se o seu objetivo é ter lucro só para juntar cada vez mais dinheiro, só para ficar cada vez mais rico, aí não tá bom, porque aí você está se apegando aos bens materiais. Mas chama atenção também que quando ele diz, quando você troca coisa por coisa, tá bom. Quando você troca coisa por coisa, sempre tá bom, porque coisa por coisa é sempre para suprir necessidade. Agora, quando você troca dinheiro por dinheiro, aí nunca é para suprir necessidade.
Então todos os banqueiros, na visão do Santo Tomás de Aquino, estão agindo de forma errada, porque eles trocam dinheiro por dinheiro com o objetivo de ter lucro. E isso não está certo, porque eles não estão usando os bens materiais para sobreviver. Eles estão usando os bens materiais pura e simplesmente para ter mais bem material. E aí isso alimenta a cobiça. E ele diz que a cobiça não conhece limites, antes tende ao infinito. Então, quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais lucro você tem, mais lucro você quer ter. E isso vai fazendo com que você seja uma pessoa com cada vez mais cobiça. E aí você vai perder o controle. Você vai passar a colocar os bens materiais na frente dos bens espirituais, né? Na visão da Igreja Católica. Ok? No próximo vídeo, no próximo momento, a gente vai falar sobre a cultura medieval. A gente vai falar sobre a arquitetura, vai falar sobre a educação, vai falar sobre o surgimento das universidades. A gente vai falar sobre um pouquinho da arte, o que ela representava, o que ela significava, e mais alguns outros detalhes sobre a Baixa Idade Média. Até mais, gente. Qualquer dúvida é só entrar em contato.